Oi, pessoal. Hoje é segunda-feira, 20 de outubro de 2025, e nosso querido irmão, Larry C. Johnson, está aqui conosco, direto de Moscou. Como vai, Larry? Você está decifrando o código. How's it going, Larry? You're breaking the code. Hey, what's with your shirt? Come on. Ei, o que há com a sua camisa? Vamos lá. Se eu tô de terno e gravata, você também tem que usar um. Fico feliz em ver que você tá com um visual descontraído e estiloso. Só um aviso para os espectadores. O professor Morandi vai aparecer de camisa. Ele vai te fazer concorrência. Eu garanti isso. I made sure of that. Great. Larry, Ótimo. Larry, vamos começar. Quero iniciar com a situação no Oriente Médio, com Israel. Os israelenses atacaram Gaza. Mais de 120 bombas aéreas atingiram o local. E parece que a mídia israelense informa que, após a retomada da operação militar israelense em Gaza, os tribunais adiaram o depoimento de Netanyahu. Isso deveria ter acontecido nesta semana, Larry. É. E o que está acontecendo com esses novos ataques em Gaza, Larry? You mean the peace process is not working? Você quer dizer que o processo de paz não está funcionando? Que a solução de 3.000 anos para o problema de Gaza não deu certo? Meu Deus. Ainda bem que eu estava sentado. Podia ter desmaiado de tanto choque. Tá bom, chega de sarcasmo. Sabe, eu disse na semana passada que isso era um show de fachada. Assim que libertassem os reféns vivos, Israel ia recomeçar tudo. E adivinha, Israel recomeçou, procurando qualquer desculpa. Estão reclamando, vocês não estão devolvendo todos os corpos. Pois é, porque eles estão enterrados sob toneladas de escombros criados pelos sionistas que bombardearam Gaza sem piedade. Então cortaram o fornecimento de suprimentos. A fome vai continuar e o resto do mundo vai cruzar os braços e não fazer nada. E o genocídio dos palestinos vai continuar, infelizmente. Donald Trump, ele estava falando sobre o Hamas matando civis e pessoas em Gaza. Parece que ele estava se referindo àquelas pessoas que, de alguma forma, estavam lutando por Israel. Esses grupos do tipo Estado Islâmico, essas gangues. Quem são essas pessoas? O que sabemos sobre elas? Bem, o que sabemos é que eles também são alguns extremistas radicais, mas foram cooptados, pagos por Israel, da mesma forma que Israel cooperou com o ISIS na Síria, com Al-Julani, agora conhecido como Al-Shara. Israel nunca teve um padrão rigoroso em relação a lidar com extremistas islâmicos. Eles lidam com eles se houver dinheiro envolvido. E tenho certeza de que essas pessoas foram bem recompensadas e receberam a promessa de que vamos mantê-los vivos. E você sabe, o Hamas buscando retaliação, as pessoas ficam surpresas, chocadas com isso. Então é apenas, você sabe, Israel procurando uma desculpa para voltar e destruir os palestinos. Você sabe, Witkoff e Jared Kushner supostamente estão voando para tentar desarmar o Hamas. O Hamas não vai se desarmar. Eles não são suicidas. Então vão continuar lutando enquanto puderem. E você sabe, tanto palestinos quanto sionistas continuarão morrendo. Você viu a entrevista do programa 7 Minutes com Steve Witkoff e Jared Kushner? Não vi. Eu vi a ADC. O tom Larry, o tom geral da entrevista, é tão positivo. Dá para sentir que há tanta esperança, tanto otimismo em relação ao futuro do acordo que eles têm. Eles conseguiram, sentem que vai dar certo. Parece-me, Larry, com os novos ataques, que todo o plano é de alguma forma reduzir a pressão sobre Netanyahu. Eles o ajudaram muito a trazer os prisioneiros de volta a Israel. Foi isso mesmo? Você sente o mesmo? Ou eles vão fazer outra coisa? Então, há algum tipo de influência aqui, Larry. Porque depois desse plano de paz, muita gente está dizendo que Donald Trump está demonstrando algum tipo de influência sobre Netanyahu. É isso mesmo? Não. Sabe, ele pode dizer ao Netanyahu, tudo o que você precisa fazer é dizer ao Netanyahu, nenhuma bomba. Não solte uma bomba em lugar nenhum de Gaza, ou cortaremos toda a ajuda.
Ele não vai fazer isso. Ele foi comprado e pago. Eles estão completamente comprometidos com os sionistas. Então, sabe, eles vão continuar. They will continue. E há algo que essas pessoas, esses países que assinaram o acordo, possam fazer a respeito? Ou tudo depende dos Estados Unidos agirem separadamente? You mean all those other countries that were sitting behind Trump? Ah, você quer dizer todos aqueles outros países que estavam sentados atrás do Trump em Sharm el-Sheikh? Como eu disse na época, era como ser convidado para um casamento, mas sem noiva nem noivo. Israel não compareceu, e os palestinos também não, mas todos os outros convidados estavam lá. Desculpe, alguém está devolvendo minha roupa lavada. Era o telefone. Enfim, hoje conversei com um jornalista aqui na Rússia, um jovem chamado Abbas. Ele é parcialmente sírio, nasceu na Síria. He's part Syrian, but he's born in Russia. And he conceded that. E sabe, foi reconhecido que Índia, Rússia e China juntas poderiam exercer pressão suficiente sobre Israel para fazê-lo parar o genocídio. Mas sabe, por razões políticas internas, elas não farão isso. Então ficamos com o fato de que os Estados Unidos poderiam interromper isso num piscar de olhos, absolutamente, mas novamente não farão. Assim, esse genocídio vai continuar, e Donald Trump vai seguir para outra coisa. Esse contemplar stress pelo grande plano de paz para Hungary Smith como seu próximo odd. Russia as his next bit of theater. Jared Kushner was asked by the interviewer. Jared Kushner foi questionado pelo entrevistador sobre como ele encontrou a situação em Gaza, já que havia visitado o local antes de fazer o acordo entre as duas partes. Ele disse que parecia uma bomba nuclear, devastadora e destruidora de tudo. Made possible by who? Feito possível por quem? Ah, sim, pelos Estados Unidos, por Joe Biden e agora Donald Trump. É devastador como nós somos cúmplices nisso. Então lhe perguntaram se aquilo parecia um genocídio. Ele disse não, de forma alguma. E Steve Witcomb entrou e disse de jeito nenhum. O que é isso, Larry? Esses palestinos adoram ter bombas jogadas sobre eles. Cara, eles adoram não ter um lar, viver em tendas que são incendiadas. Do que você está falando? Vergonha deles. Quero dizer, é realmente desprezível. Mas sabe, o que você espera? Esse nível de desonestidade. Alguns corretores de imóveis com sangue nas mãos. Agora são cúmplices e querem fingir que está tudo bem na terra de Gaza. Who are they protecting, Larry? Quem eles estão protegendo, Larry? O governo Trump? É o Netanyahu? É Israel? Porque afinal, se você é pró-Israel, se quer apoiar Israel, você sabe que o que está acontecendo com esses ataques não vai ajudar Israel, não vai beneficiar Israel a longo prazo. Olha, Nima, isso não é sobre Israel. É sobre sionismo. São duas coisas diferentes. Israel como entidade política, em teoria, poderia existir dentro das fronteiras estabelecidas em 1948. Mas o sionismo insiste que não existem tais fronteiras, que do rio ao mar, do Eufrates ao Mediterrâneo, até o Nilo, tudo pertence à Judéia e Samaria, conforme prometido na Torá. E, portanto, não há espaço para compromisso. Não há acordo que eles aceitem que permita aos palestinos qualquer acesso a esse território. To have any access to that territory. We're seeing already over the last 48 hours these. Já vimos, nas últimas 48 horas, esses colonos sionistas atacando palestinos que estão apenas tentando colher azeitonas de suas árvores, queimando seus carros, tentando matá-los. Então, sabe, eu adoraria dizer que há uma solução aqui. A solução é que os colonos precisam ser presos e removidos à força. E isso não vai acontecer. Trump e sua equipe estão comprometidos em proteger o sionismo, e é por isso que Mike Huckabee está lá. Ele não é judeu, mas por Deus, ele é sionista, porque isso faz parte de, ei, cara, precisamos ter essa batalha do Armagedon para que Jesus volte. Coisa de louco.
Crazy stuff. Sabe qual é a parte engraçada? Na teoria deles sobre o Armagedon, não há lugar para os judeus. É verdade. Você sabe. True. Yeah, you know. This is unbelievable. Dude, if you're Isso é looking for logical inacreditável. consistency, Cara, se você está procurando coerência lógica, não consulte as escrituras sagradas, como são chamadas, both the tanto o Old and New Antigo Testament, quanto o we got Novo two Testamento. different versions. Elas têm duas versões diferentes. Os judeus gostam da deles, os cristãos sionistas gostam da deles, e os muçulmanos também têm uma versão. Então, sabe, todo mundo tem sua própria receita para o fim do mundo. Quem volta, quem faz o que com quem. Em vez de simplesmente dizer, olha, se você quer acreditar em tudo isso, tudo bem. Será que não podemos apenas ser gentis uns com os outros aqui, sem esperar por alguma experiência mística na vida após a morte, para nos dizer que precisamos tratar uns aos outros com amor e respeito? Só uma ideia. Just a thought. Larry, como eles se sentem na Rússia sobre a situação no Oriente Médio? Quando você está lá conversando com as pessoas, elas acham que novos ataques estão por vir contra o Irã? Que alguém vai atacar o Irã? Ou qual seria a reação do Irã? Porque, como sabemos, o relacionamento entre Irã e Rússia, a parceria deles, está melhorando drasticamente. Tivemos o chefe do Conselho de Segurança do Irã indo à Rússia, e uma delegação russa foi ao Irã hoje ou ontem. Qual é o seu entendimento sobre isso? Qual é a sua percepção do clima na Rússia? They're not paying that much attention to it so far, what I've been able to do. Até agora, eles não estão prestando muita atenção nisso, pelo que pude perceber. Tive 6 conversas separadas hoje com diferentes pessoas, e apenas uma delas, um jovem chamado Avaz Juma, jornalista de rádio da Pravda, estava realmente falando sobre o assunto. Ele é praticamente o único. A maioria das pessoas está mais focada na Ucrânia e na operação militar especial. Ukraine and the special military operation. Eles não discutiram os detalhes das conversas entre o chefe do Conselho de Segurança do Irã e a Rússia? Nada disso veio à tona. I haven't been able to peruse the media here. Não consegui acompanhar a mídia por aqui, então talvez algo tenha acontecido. Só não vi ainda. Tenho estado ocupado com todas essas entrevistas diferentes. Mas o fato de os iranianos estarem lá se reunindo com altos funcionários do Kremlin já diz tudo o que você precisa saber. O Irã agora está firmemente alinhado com os russos e os chineses. Isso vai fazer tanto Israel quanto os Estados Unidos pensarem 2 vezes antes de lançar novos ataques contra o Irã. Acho que o que está acontecendo com o chamado Acordo de Paz de Trump em Gaza e na Palestina, entre israelenses e palestinos, é um sinal importante para os russos prestarem atenção. Então, o que está acontecendo? O que você acha que seria o resultado de qualquer acordo com os Estados Unidos, Larry? Well, they were excluded. Remember with Sharm el-Sheikh? Bem, eles foram excluídos. Lembre-se, Sharm el-Sheikh, sem russos, sem chineses e sem Mohammed bin Salman também. Então, sabe, isso foi todo um show de Donald Trump. E sendo assim, os russos não estão envolvidos nisso. Não é o jogo deles, nem o plano deles. Eles não fizeram nada para que isso acontecesse. Você mencionou antes de entrarmos no ar que havia conversado com alguns importantes comandantes militares na Rússia. Como eles se sentiam em relação ao campo de batalha? Oh, very good. Muito bem. Eu me encontrei com 3 pessoas diferentes. Uma que está à frente de um centro de estudos militares. Ele serviu no exército russo. Depois me encontrei com um general ontem à noite e outro general hoje. Sabe, eu conversei com esse comandante, Alaudinov. Ele era o responsável pela região de Kursk, pela batalha lá. Foi ele quem idealizou aquela operação, em que eles entraram num duto de gás grande o suficiente para rastejar por 13 a 15 quilômetros, saíram dele, então atacaram e destruíram as forças ucranianas em Sudzha. Então, a guerra claramente entrou em uma nova fase. The war has clearly entered a new phase.
the Russians are pressing attacks. Os russos estão intensificando ataques por toda a linha de contato, de norte a sul, de Kherson, no norte, até Zaporizhia, no sul. Os ucranianos estão cada vez mais em uma situação desesperadora, tentando contê-los. E veja, isso é diferente do que aconteceu há 2 anos. Naquela época, as forças russas se concentravam em uma única área. Acho que a primeira foi Bakhmut, seguida no segundo ano por Avdiivka. Ou talvez eu esteja invertendo. Mas enfim, eles não lutavam em 2 ou 3 frentes ao mesmo tempo. Agora lutam. Eles cercaram Pokrovsk, Kramatorsk também. A Rússia está avançando. Estão lutando em Dnipropetrovsk, estão lutando em Zaporizhia. Então é algo significativo. So, it's significant. Larry, na Rússia hoje, como está o clima em torno da situação? O encontro entre Donald Trump e Zelensky. Porque veja, se você olhar as reportagens do Financial Times, eles falam que Trump está pressionando muito Zelensky. Eu não sei se isso tem algo a ver com a realidade. Afinal, quando você observa a reunião, parecia que tudo girava em torno dos mísseis Tomahawk. Então, o que há além dos mísseis Tomahawk? So what's beyond the Tomahawk missiles? What is... Uma das minhas reuniões, uma das minhas entrevistas, foi com o ex-primeiro-ministro da Ucrânia. Ele governou de 2010 a 2014. Um cavalheiro maravilhoso. E sabe, veja bem, quando Trump e Zelensky se encontrarem... espere um segundo, só um momento. Tem alguém na porta. Aguarde. Sim, o Larry vai voltar. Só um segundo. Mas, hein? Sorry about that. No problem. Chocolate. Desculpe por isso. Sem problema. Chocolate. Você é tão popular. É um excelente hotel em que estou hospedado agora. Eu estava em um ótimo, o Metropole, antes deste, mas este é melhor. É diferente. O Metropole é um hotel histórico. Este é bem moderno. Tem uma sensação diferente. Não é tanto que um seja melhor que o outro. Ambos são espetaculares à sua maneira. De qualquer forma, perguntei a várias pessoas: que concessões Vladimir Putin está disposto a fazer? A resposta é: nenhuma. Então quero dizer, a exigência básica de Putin é que Kherson, Zaporizhia, Donetsk, Luhansk e a Crimeia agora sejam partes permanentes da Rússia, da Federação Russa. Isso foi feito por plebiscito, embora as forças ucranianas ainda ocupem partes de Donetsk, partes de Zaporizhia e partes de Kherson. Mas elas têm que sair. Esse é território russo. Essa é a exigência de Putin. That is Russian territory. That's Putin's demand. And as they leave, the NATO also... E à medida que eles saem, a OTAN também precisa se retirar, cortar todos os laços com a Ucrânia. Essa é outra exigência que Putin apresentou. E terão que haver eleições. Veja, Putin não vai simplesmente chegar e dizer: tudo bem, vamos manter nossas tropas na linha de contato onde estão em Zaporizhia e Kherson e deixar os ucranianos onde estão. Vamos declarar um cessar-fogo. Isso não vai acontecer. As pessoas que acreditam nisso, tudo bem, provem que estou errado. Mas se Putin fizesse isso, então Gil Doctorow provavelmente estaria certo ao dizer que poderia haver uma revolta contra Putin. Mas Putin não vai fazer isso. Sabe, aquele general linha dura, Gurulyov. Gurulyov disse que a razão pela qual vencemos a Segunda Guerra da Chechênia contra os radicais islâmicos foi por causa de Vladimir Putin. was because of Vladimir Putin. It's us. I mean, he was like, he didn't mince words. Quer dizer, ele era, você sabe, não era alguém de medir palavras. E sabe, eu tenho que falar sobre algumas das coisas admitidas. O exército russo cometeu erros. Eles fizeram algumas coisas das quais tiraram lições. Eles também já tiveram problemas com burocracia no passado. Mas o que é realmente diferente desta vez, no que a Rússia está fazendo, é o general Alaudinov. O que conversamos ontem à noite foi que ele contou uma experiência em que voltou ao quartel-general e fez um relatório. Ok, é assim que realmente está na linha de frente. É disso que precisamos. E a partir desse tipo de discussão, eles disseram: ok, então vocês precisam de drones com fibra óptica. Pronto.
Em poucas semanas, eles estavam produzindo drones com fibra óptica e enviando-os para a linha de frente. Antes, eles poderiam ter sido, você sabe, especialmente nos Estados Unidos, se você tentasse fazer isso, ficaria preso em processos de contratação. Aí essa pessoa teria que aprovar, o Congresso teria que liberar o dinheiro e você sabe, levaria pelo menos meses, talvez mais provavelmente anos, antes de qualquer ação acontecer. Enquanto isso, a Rússia faz isso em questão de semanas. Esse é um dos grandes contrastes. Então eles não esperam muito da reunião em Bucareste. Quer dizer, Budapeste, na Hungria. Cabe ao Trump encerrar o apoio à Ucrânia, porque a Rússia não vai parar até que a Ucrânia seja desmilitarizada e desnazificada. Essa é a posição deles. Acredite neles. Não pense que estão dizendo isso apenas como um ponto de negociação. Não é um ponto de negociação. Onde está o fator europeu em toda essa equação? Você sente o mesmo tipo de pânico na Europa como antes? Como durante o encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin em Helsinki? Ou o tom é de alguma forma diferente? Eu não acompanhei isso hoje nem nas últimas 24 horas, mas imagino que a situação esteja ainda mais tensa, porque eles têm menos opções. Sabe, a Europa está fazendo muitas ameaças, mas o que eles vão fazer? O que podem fazer? Não muita coisa. Eles são bastante limitados em sua capacidade. Então, sabe, não tenho certeza de que vão conseguir realizar muita coisa. Mas deixe-me colocar desta forma. O que deveria acontecer na cúpula da próxima semana entre Trump e Putin é, primeiro, eles dizerem, certo, vamos concordar em garantir que nossas embaixadas estejam totalmente equipadas com o embaixador. Porque a embaixada dos Estados Unidos em Moscou não tem um embaixador. Os russos querem ter o próprio embaixador aprovado em Washington. Então, abrir voos diretos entre a Rússia, especialmente São Petersburgo, Moscou e Sochi, e os Estados Unidos. Voltar a um ponto em que se possa viajar, em que os americanos possam ir até lá. O evento do qual estou participando esta semana foi patrocinado pelo Clube Internacional da Unidade. Eles querem que eu converse com o maior número possível de russos diferentes, sem qualquer restrição. Eles não dizem, você só pode discutir isso, só pode discutir aquilo. Quero dizer, amanhã também vou me reunir com o atual líder do Partido Comunista da Federação Russa, Gennady Zyuganov, acho que é esse o nome dele. Sabe, ele ainda é uma figura política de oposição. Espere, pensei que não houvesse partidos políticos de oposição nesse estado autoritário que é a Rússia. Quer dizer, isso só mostra. E ele ainda sustenta que o socialismo e o comunismo são o melhor caminho para a Rússia. Mas ele concorda com a política de Putin de lutar contra o Ocidente, porque o Ocidente é visto como uma ameaça existencial para a Rússia. Sabe, eu disse que vou me reunir, provavelmente até o fim disso tudo, com mais de 30 diferentes líderes políticos, empresariais e militares russos de destaque. Conheci 3 generais hoje e ontem. Também conheci o chefe. Na verdade, há um chefe do partido georgiano que tem base aqui em Moscou. Grande sujeito. O nome dele é Mamaluka Pipia, e dizem que ele tem o melhor restaurante. É um restaurante georgiano em Moscou. A comida é inacreditável. Mas sabe, ele também é ativo na política na Geórgia. Eu me encontrei com um homem chamado Alexander, que foi um dos signatários do Acordo de Minsk, vindo de Donbass. Então, sabe, eu estou tendo contato, não apenas com um grupo restrito, estou conversando com pessoas com uma variedade de pontos de vista. E sabe, todos eles, acho que uma coisa que posso dizer de modo geral, é que todos estão meio perplexos com o ódio dos Estados Unidos em relação à Rússia. E isso é lamentável, porque temos muito mais em comum com os russos do que diferenças. Na verdade, conheci um cara jovem, ele tem a sua idade, você é um cara jovem, ele tem uns 44 anos. É um atleta de ponta, faixa preta em judô, além de ator. Ele foi ator, estrelou alguns filmes,
mas agora é membro da Duma. E qual é a dele? Movies, but he's now a member of the Duma. And what's his thing? His thing is pushing to ban cigarettes. A questão dele é lutar para proibir cigarros, especialmente para crianças. Ele é muito ligado à questão da saúde. E sabe, havia outro com quem lidei que era contra esses globalistas. Essa é a causa dele. Então, sabe, os russos são como qualquer outro povo. Eles têm diferentes visões políticas, diferentes paixões e causas. Aquele cara que era especialista em judô, sabe, eu perguntei se ele teve alguma formação religiosa. Ele disse que não. Disse, meus pais são comunistas, nós não acreditávamos em Deus. Então, tudo bem. Mas ele disse que mesmo assim, os pais o criaram com um senso moral de certo e errado. E ele vive isso na sua vida. Dá pra ver. Ele tem dado prioridade a trabalhar com grupos de jovens. O último cara que mencionei para você, Abbas, criou uma fundação de caridade que trabalha com veteranos feridos da Operação Militar Especial. Então, sabe, eles são apenas isso é uma ditadura na Rússia? É por isso que existe suborno? Olha, é um lugar diverso. E sabe, toda essa bobagem de que a Rússia está à beira do colapso e que sua economia está no lixo é mentira. É uma mentira pura. A Rússia tem filas enormes nos postos porque a Ucrânia destruiu as refinarias? Sim, a Ucrânia danificou algumas refinarias, mas a Rússia ainda está produzindo gasolina e diesel. E não há filas nos postos, pelo menos aqui em Moscou. Agora, não sei sobre outras partes do país, mas pelo menos aqui em Moscou, tudo que você vê engarrafamentos enormes por causa de carros demais nas ruas. Isso eu posso te garantir. Parece que Donald Trump está recebendo informações falsas. Ele está falando sobre filas na Rússia e pessoas esperando. Eles não têm isso. Larry, esses são problemas criados por ele mesmo. Acho que o próprio Donald Trump os criou. Ele deu algum tipo de vantagem aos europeus ao pressionar para aumentar o orçamento de defesa da OTAN de 2% para 5%. Essa é uma das razões pelas quais parece que os europeus têm alguma influência sobre Donald Trump. A outra é o acordo que eles têm para comprar armas e enviá-las à Ucrânia. Por outro lado, o que a Rússia tem na mesa? Ouvimos falar desse novo túnel entre os Estados Unidos e a Rússia, a conversa sobre uma ferrovia. Do lado russo, vimos postagens no X e novas publicações. Do que se trata isso? A Rússia está realmente interessada nisso? Bem, todas essas neste momento ainda são ideias muito vagas. Quero dizer, sabe, a OTAN prometeu, sim, vamos gastar 5%. Mas eles realmente destinaram o dinheiro, aprovaram o orçamento? Que eu saiba, não. Quantas armas de fato eles compraram? Nenhuma, que eu saiba. Então, sabe, é como aquela promessa do velho personagem de desenho animado Wimpy, dos desenhos do Popeye, que talvez você nem conheça, mas o Wimpy sempre aparecia dizendo, ei, eu te pago com prazer na terça-feira por um hambúrguer hoje. Ou seja, me dê o produto agora e eu cuido de você depois. E invariavelmente, ele nunca pagava. Então, a Europa está fazendo promessas que eu acho que não pode cumprir, porque suas economias não vão bem. Elas estão mal, se é que estão crescendo. Crescendo mal e porcamente 1% ou menos. As principais economias, França, Reino Unido, Alemanha, podem muito bem estar em recessão. Bem, você não vai desembolsar 5%, pagar bilhões de dólares aos Estados Unidos e à OTAN. Você mencionou a reunião que deve acontecer entre Donald Trump e Putin em Budapeste, na Hungria. A administração Trump ainda está buscando uma pausa no conflito, algum tipo de cessar-fogo, em vez de tentar encontrar uma solução substancial e permanente. Não, tenho certeza de que ele vai pedir. E Putin vai educadamente dizer não. E então, sabe, espero que eles sigam em frente para outras questões sobre a reparação das relações diplomáticas entre os Estados Unidos e a Rússia. É muito, muito melhor que conversemos.
Sabe, uma coisa que o general Aptia Laudinov disse ontem à noite. Foi sincero, foi de coração, porque ele foi honesto. Ele estava falando sobre sua experiência, a experiência de sua família na Guerra Civil da Chechênia, onde dezenas de milhares foram mortos, e sobre o número de familiares que ele perdeu, mortos por extremistas. E ele diz: estou cansado da matança. Isso precisa acabar. Não podemos continuar fazendo isso conosco mesmos. Então ele não está ali alimentando sentimentos de vingança contra os ucranianos. Ele gostaria de ver isso chegar ao fim. E sabe, acho que isso já diz muito. Porque aqui está um cara, um verdadeiro guerreiro, no calor da batalha, fazendo coisas incríveis. E ele está dizendo: ei, vamos buscar a paz. Sabe, é isso que eles querem. Um dos caras com quem falei hoje, aquele que está na onda da saúde, disse: olha, porque ele também tem feito algumas campanhas antidrogas, olha o tipo de problema que você tem quando o líder de um país é conhecido por usar cocaína. Isso não está certo. Então, você tem pessoas com a cabeça no lugar. Elas sabem quais são seus valores, e é isso que estão defendendo e promovendo. E eu acho, sinceramente, que são valores muito bons para as famílias. Eles querem levar uma vida normal, não querem ser escravos das drogas, do álcool, etc. Lembro que durante a rebelião de Prigozhin, ficamos sabendo sobre essa brigada. É uma brigada na Chechênia. Ahmad, eles a chamam de Ahmad, algo assim. Sim, é o Akhmat. É isso que o Apt comanda, dá-lhe um Act. Eles estão envolvidos na guerra ou não estão tão envolvidos assim? Sim, sim. Não, eles estão envolvidos, ainda estão ativos. Mas eles também fazem rotações de tropas. Então, depois de um período na linha de frente, eles são enviados para a retaguarda, onde tem tempo para se reorganizar, se recuperar e depois se rearmar. Esses ucranianos que você mencionou, com quem você conversou, eles deixaram a Ucrânia depois do golpe de 2014 ou depois que a guerra começou? O primeiro-ministro que restou após o golpe na Maidan. Ele nasceu na Rússia, mas se tornou primeiro-ministro da Ucrânia. Eu estava tentando lembrar o nome dele de cabeça, sabe? Já ouvi tantos nomes diferentes hoje. Deixe-me ver, espere um pouco. Eu te digo num instante. Acho que era Azarov. Sim, Nikolai Yanovich Azarov. Ele foi primeiro-ministro da Ucrânia de 2010 a 2014. Foi deputado do povo da Ucrânia em várias convocações. Tem doutorado em ciências geológicas e meteorológicas. Meio que parece com você, não é? E é professor. Vive na Rússia desde 2014 e é co-presidente do Clube Internacional da Unidade, que está patrocinando minha viagem até aqui. Como eles se sentem em relação à Ucrânia e ao povo de lá? Eles veem os ucranianos sendo radicalizados por Zelensky e sua administração? Ou veem algum tipo de esperança dentro da sociedade ucraniana que possa levar a um entendimento mútuo entre russos e ucranianos? Bem, como ele apontou na nossa conversa, ele disse: sabe, em 2010 a população da Ucrânia era de 57 milhões. Ele disse que hoje a população é de 20 milhões. Vocês perderam mais da metade da população. E eu apontei para ele. Disse: bem, tenho evidências anedóticas que apoiam sua afirmação. Meu dentista, onde moro na Flórida, é da Ucrânia. Ele veio há 4 ou 5 anos. Outro dia mandei consertar a geladeira. O cara era ucraniano. Então sim, muitos ucranianos estão caindo fora, porque não querem ir para a linha de frente e virar carne de canhão. Então a Ucrânia não tem muito futuro no momento. Eu também perguntei sobre toda a riqueza mineral. Sabe, lembra daquele grande negócio sobre o acordo de minerais de terras raras que Donald Trump estava tentando fechar? Aquilo acabou não dando em nada. Bem, o fato é que muitas dessas áreas que contêm esses recursos agora estão sob controle russo. Então a Ucrânia nem sequer tem acesso à grande riqueza mineral que já teve.
Larry, antes de encerrarmos, pelo que entendo sobre Vladimir Putin da Rússia, você mencionou. Vladimir Putin of Russia. You've mentioned how, he came in. Como ele chegou com a guerra na Chechênia, foi literalmente quem fez de tudo para pôr fim a ela. Ele conseguiu acabar com o conflito. E veja a Chechênia hoje, uma aliada. É muito importante. Mesmo naqueles dias de protesto e motim, eles estavam preparados para, você sabe, se voltar contra ele e destruir, sabe? Against Prigozhin and to destroy, In fact, General Aludinov. Na verdade, o general Alaudinov e eu conversamos sobre isso ontem à noite. Foi um jantar bem interessante, porque sentado à mesa conosco estava o ator Steven Seagal. Ele estava lá e começamos a conversar. Ele mencionou que eles iriam impedir Prigozhin a qualquer custo. Ele nunca chegou a Moscou. Mas essa foi mais uma tentativa fracassada do Ocidente de tentar subverter a Rússia. O ponto que estou tentando destacar, Larry, é que o que a Rússia era naqueles tempos, após Yeltsin, e o que a Rússia é hoje, é uma transformação inacreditável. E o arquiteto dessa transformação é Vladimir Putin. Bem, o Putin faz parte disso. Como mencionei, aquele sujeito Mamuka Pipia, ele é um dos principais incorporadores imobiliários de Moscou. Cara ótimo, realmente generoso e hospitaleiro. Ganhei um livro autografado do general Alaudinov, que mostra fotos de Grozny antes e depois. Grozny costumava parecer um pouco com a faixa de Gaza, apenas carcaças de prédios bombardeados. Hoje, é considerada uma das cidades mais bonitas da Rússia. Foi reconstruída, está espetacular. Então, sabe, desnensiwin pathal de fortacrudio, it's always how futuo, in the story. Isso é algo fascinante para os russos. That's a fascinating thing about the Russians here. A questão é que, no caso de Putin, muitas pessoas mencionam que se ele não decidir, sabe, se ele tentar de alguma forma chegar a um acordo com Donald Trump e com o que Trump está tentando obter de um acordo entre os dois países. Certo. Parece-me que ele criou algo em que nós somos os de fora. Estamos observando a Rússia e dizendo, por que ele não está fazendo isso? Por que que não está fazendo aquilo? Muitas pessoas fora da Rússia não entendem o que era a Rússia naqueles tempos, sabe, no período após Yeltsin, em comparação com a Rússia de hoje. Mas Putin sabe o que aconteceu na Rússia. É por isso que ele é tão cauteloso em relação a isso. Ele não quer prejudicar a Rússia. Ele só quer fazer o que está fazendo. He wants to do everything, Tudo. Sabe, o que muitos no Ocidente não entendem é que com o colapso da União Soviética em 1991, a economia da Rússia desabou. Ela implodiu. A pobreza se espalhou, as pessoas passavam fome, havia casos de inanição, havia suicídios, as pessoas precisaram recorrer às hortas familiares para tentar se alimentar. Essa perda, esse sofrimento deixou uma cicatriz. As pessoas nunca quiseram passar por aquilo novamente. Nada parecido. E o que Putin fez como presidente, a partir de agosto de 1999, foi garantir que a Rússia se reconstruísse. É por isso que ele é tão popular, porque cumpriu sua promessa. Ele não saiu por aí construindo uma mansão enorme para si mesmo e vivendo lá, sabe, fumando charutos com notas de $100 ou algo assim. Ele realmente se comprometeu a levar uma vida bastante modesta. Mas ele reconstruiu as cidades, não apenas Moscou, outras cidades também, e elevou o padrão de vida do povo. Eles o amam por ele. They love him for it. Sim, muito obrigado, Larry, por estar conosco hoje. Hey, my pleasure. Ei, é um prazer. Sempre um grande prazer. E sim, ainda não estou com minha camisa tradicional, então você vai ter que continuar pegando no meu pé por causa disso. Grande de ti, Nislan. Divirta-se. Tudo bem, amigo. Cuide-se. Tchau. Take care. Bye-bye. Tchau.